1º de janeiro de 2022, mais um ano aí que se inicia e junto com ele nós temos a certeza de que a graça, a bondade, a misericórdia de nosso Deus é sobre as nossas vidas. E antes de iniciar esse vídeo aí, deixar uma palavra para vocês, eu quero compartilhar algo com vocês. Vocês que me ouvem, vocês que curtem, que comentam, que compartilham os meus vídeos, saiba que isso me alegra muito. Mas não ao ponto de me elevar, de me ensoberbecer, o que na verdade nem deve mesmo, né? E esses dias me perguntaram, por que o início dos seus vídeos você sempre fala anônima de tu? E não o meu nome correto, né? Em resposta aí para você que me perguntou e aos demais que me ouvem, eu sempre vou ser uma simples anônima diante da grandeza do nosso Deus. Eu já falei e repito, se algo de bom em mim existe, é porque em mim o Espírito do Deus Altíssimo habita, e se Ele me deixar hoje, em poucas horas o que vai restar é carniça. Não há necessidade nenhuma de vocês saberem o meu nome ou o que eu faço da minha vida. O que vocês têm que saber é que eu não tenho título algum, não sou ninguém, nunca fui, jamais serei uma pastora, uma bispa. Esses títulos eclesiásticos nunca fizeram parte de mim e jamais fará. E não sou palestrante motivacional, nem coach, e eu tenho horror a essas nomenclaturas. Eu sou uma simples mulher que não só está debaixo da graça, mas que em um determinado momento da minha vida, onde eu estava decepcionada, onde eu estava desanimada, principalmente dentro desses lugares, né, onde dizem que Deus está, mas nós sabemos que Ele não está. E eu me lembro que eu estava ali falando com Ele na intimidade do meu secreto. Foi quando, ali folhando o evangelho dele, sozinha, eu e Ele, os meus olhos começaram a tomar conhecimento das suas riquezas e insondáveis revelações que a graça nos traz. Foi assim comigo e eu sei que foi assim com você também. Eu estava lendo Eclesiastes esses dias. Eu amo esse ensinamento, essas palavras aí são riquezas para nós. Não sabemos ao certo quem foi que escreveu, quem foi o autor. Acreditamos, né, que tenha sido escrito por Salomão. E ele fala nesse livro sobre vaidade. Vamos falar sobre vaidade, né? O que é vaidade? A palavra vaidade vem de vazio, vem de vão. E do original ela se diz havel, que está interligada a vapor. E eu estava ouvindo um rapaz falando esses dias, né? Falando exatamente sobre isso. Ele dizia que se você tentar segurar vapor, quando você abrir a mão, não vai ter nada. Se você tentar comer vapor, não vai te saciar, porque vai virar nada no seu estômago. E se você tentar guardar vapor, quando você abrir as suas mãos, também não vai ter nada. Essa vida é passageira, onde existem muita coisa boa por sinal. Casar, comer, ter filhos, comprar carro, viagens, praia, que mais? Filme, sorvete, tudo isso é maravilhoso. Mas se você for comparar com tudo aquilo que é eterno, que não são passageiros, isso tudo que eu falei agora para você é vazio, é vapor, dura um pouco de tempo e se dissipa. E muitas das vezes eu olho para a minha vida, né? Aliás, para a nossa vida, né? Para tudo o que eu vivo junto com o meu marido, com o meu filho, toda a luta diária, todas as minhas batalhas que a gente tem aí diariamente, todo o meu esforço físico e mental para se conseguir o que eu preciso e até aquilo que eu não preciso. Isso tudo são havel. A maioria foi tudo tempo perdido e gasto com coisas fúteis que eu nem precisava, na verdade. Mas, e agora? Me diz, o tempo gasto que eu tenho hoje em dia, gastando com coisas que realmente é do meu interesse e tomando conhecimento da presença do Espírito, que é a maior intimidade que nós podemos ter com o nosso Abba Pai,
Aí eu me pergunto, quanto tempo da sua vida você já gastou com ele? Quanto tempo da sua vida você já gastou com coisas que realmente valem a pena? Com coisas que realmente fazem sentido? E eu falo isso por quê? Porque ele não é vapor, ele não se dissipa, ele não é Ravel, ele é eterno. E eu pergunto para você, em que você tem gasto o seu tempo? Eu não estou aqui pedindo ou implorando para você vir a ter intimidade com ele, até porque isso não é coisa que se peça. Essa necessidade aí você tem que tê-la dentro de você e eu tenho certeza que você tem, porque ele habita aí dentro. E eu não estou falando aqui por obrigação, mas porque é prazeroso. Falar com ele sempre é prazeroso. Eu, diante das minhas maiores tribulações, é com ele que eu falo, independente do lugar onde eu esteja. Se for no meu trabalho, quantas vezes ali sentada, muitas vezes angustiada, muitas e muitas vezes, diante das tribulações que eu vivo, eu corri para o meu banheiro chorar, eu me abri com aquele que pode fazer algo por mim. Quantas e quantas vezes eu vivi isso? Ter Deus na minha vida não só como um Deus e Senhor que me governa, mas que me direciona e, mais que isso, como um amigo, como dois sendo um só. Sentir essa paz que é única, e eu falo única porque vem dele. É surreal viver essa intimidade com ele. Você passa a viver o não sou eu quem vive em mim, mas Cristo vive em mim. E sendo assim, com essa mentalidade, você passa a viver Deus, você passa a viver ele falar com você, ele pôr as palavras dele para você proclamar, você passa a viver sim o sobrenatural e você passa a viver por fé, que é a coisa mais fantástica que existe nesse mundo. Você passa a falar da sua bondade, da sua graça, mesmo sem saber falar, porque você sabe de onde vem. Você sabe de onde vem a direção, você sabe de onde vem todo o discernimento. Enfim, você vive o reino de Deus e você reina em vida e em perfeita vitória e não existe prazer maior do que tudo isso que eu estou aqui falando para vocês. Parece papo de bêbado, talvez, mas não é. Escuta o que eu estou te dizendo, invista seu tempo com Ele, invista seu tempo com o seu Deus, invista seu tempo com as coisas do alto, porque Ele te ama muito, por isso tudo concorre para o nosso bem. E algo também que eu quero deixar para vocês aí, eu nunca, em toda a minha vida, eu tive problemas com números. Se os meus vídeos irão ou não alcançar muita gente, eu tenho certeza que aquele que tem que ouvir, ele vai ouvir. E hoje, com a mente renovada e o coração dia após dia sendo corrigido, eu aprendi que o nome dele, que ele venha crescer em mim e que nós venhamos a cada dia nos diminuir. Eu falo aqui com vocês na forma do meu dia a dia, como eu sou, sem palavras difíceis, até porque eu nem sei tantas palavras, né? E sem precisar de artifícios humanos, sem precisar fazer uma personagem, uma imposição de voz, uma apelação de marketing. Falar o que agrada a Deus e assim tem que ser. Ele me livra de ser, tenho certeza que Ele me livra de ser uma oportunista. Eu não prego medo, eu não prego pânico, não prego falsa prosperidade nem misticismo. Eu não quero ser assim. Eu quero ser fiel ao meu Deus e não aos resultados. Quero fazer o que Deus põe em meu coração quando eu tenho certeza que se alinha com o coração dele e não o que eu quero para gerar público. Tem gente muito melhor do que eu, tem gente muito mais capacitada do que eu. Gente muito mais relevante, muito mais importante. Muito mais interessante. Pessoas que investiram nelas mesmas e muito. Pessoas que falam muito melhor do que eu. Eu não chego nem perto, mas eu sou uma simples anônima de tu. Mas que Ele quis se revelar aos poucos através do meu desejo diário de querer conhecê-lo. De querer no profundo saber dos seus muitos feitos. Isso me encanta nele e isso me surpreende. Isso tudo eu tenho certeza que é saúde para o meu corpo e é renovo de vida na minha vida. E eu bem sei que eu não mereço, mas é graça. É o milagre da graça que nos alcançou.
Eu muitas vezes pergunto, né? Eu não sei ao certo o que foi que chamou a atenção de Deus quando Ele me olhou. Quando Ele decidiu se revelar a mim, a nós, revelar a imensidão do seu amor através da sua graça e da sua misericórdia. Mas o que eu sei é do tanto de temor que eu tenho por Ele, o tempo que eu me dedico nele, claro que deveria ser muito mais tempo. Mas Ele sabe o quanto eu sou limitada e o quanto eu sou falha. E para finalizar aí, eu não faço vídeos para ter fama, nunca me importei com números. Meu objetivo para quem já me acompanha não é denegrir, vocês nunca vão me ver ofendendo pessoas nem usando palavras de baixo calão. Mas o que eu tenho para dizer para vocês hoje, foca naquilo que é invisível e deixa o que é visível. Deixa aquilo que nos decepciona ou que nos decepcionou para lá. Nós já estamos em outra, as coisas velhas já se passaram, para trás ficou. Vamos viver o novo de Deus, que todos os dias Ele tem se revelado a nós de alguma forma. E sabe o que é mais precioso em tudo isso que eu falei aqui? Deus, através da sua vida, da minha vida, Ele tem nos levado a proclamar o Evangelho da graça, libertando pessoas ao nosso redor, no trabalho, em casa. E através de quem nós somos, das nossas atitudes, o Evangelho é simples, gente. É um Evangelho humilde na sua simplicidade. Não tem ganância por trás, não tem domínio de pessoas, e nós, sendo os responsáveis por falar dele, não temos que querer aplausos e bajulações. Eu não necessito de seguidores nem de fãs. Vocês têm que ser seguidor de Cristo. Você tem que ser o fã número 1 dele. E tudo que ele fez e ele faz por vocês, nós temos que ser gratos o tempo todo. A cada um de vocês que junto comigo buscam viver essa graça, para viver uma vida abundante e relevante, manifestando a glória dele, enquanto não chega o dia que iremos deixar esse veículo, dia que os nossos olhos irão se fechar aqui e em espírito abrir na eternidade. É o que eu desejo para você, que seja um ano de 2022, um ano marcante nas nossas vidas, principalmente pela intimidade com o nosso Abba Pai. É isso que eu desejo. Graça e paz. E vamos embora para 2022, vamos proclamar essa graça, essa verdade. Graça e paz.